Graça e paz, abençoados. Beijo carinhoso para vocês. Graça e paz. Então, a gente vai aqui compartilhar, não é? Esse evangelismo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu e os mares, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, não é, abençoados? Aguardar um pouco mais aí, não é? Alguma ovelha entrar aí para estar aqui nesse evangelismo maravilhoso. Então hoje a gente vai evangelizar um pouco o livro, não é, abençoados? Penso eu que já são as 19 horas, não é? Então hoje eu vou aqui fazer uma oração, abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro como Paulo, nos dê espírito de sabedoria e revele e traga a sua revelação, Pai, e que nós tenhamos olhos iluminados ao ler a Tua palavra, para que o Espírito Santo de Deus nos convença da sua revelação, Pai. Só o Senhor é Deus para convencer os Teus filhos da Tua revelação, da Tua graça, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado, e todos digam amém, amém, abençoados. Então, eu vou começar a ler aqui este livro, não é? Pré-existência, nossa pré-existência antes da fundação do mundo. Então, nós tivemos uma pré-existência. Vou ler aqui com vocês 2 páginas desse livro, tá certo, abençoados? Vou ler aqui 2 páginas, então vamos lá. Página 35, não é? Vou deixar aqui. Depois vou enviar esta semente para o meu canal. Amanhã é quarta-feira, não é? Amanhã é quarta-feira, amanhã é dia dia de estudo e de administração, viu? Com o apóstolo Marcos Gomes, também começa às 19h30, viu, abençoados? Amanhã vocês vão ficar aí com o mestre, não é? E eu voltarei na sexta-feira, abençoados. Não mover de Deus não pode parar. Então, vamos lá para este livro, nossa pré-existência antes da fundação do mundo, parte 1, porque depois, na próxima terça, nós vamos ler a parte 2, tá certo? Há 3 assuntos. Há 3 assuntos que todos, abre parênteses, que vivem em graça, fecha parênteses. E agora os que não vivam, e agora os que não têm também a graça revelada, não é? Estão entrando aí no canal para ouvir essa graça maravilhosa. Há 3 assuntos que todos, abre parênteses, que vivem em graça, fecha parênteses, precisam saber explicitamente. São eles: a pré-existência, a eleição, a predestinação. Se você foi predestinado, é porque já tinha sido eleito. Olha, abençoados, eu anotei aqui, olha, se você foi predestinado, é porque já tinha sido eleito. E se foi eleito, é porque já existia, não é? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É a graça de Deus, é essa, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele. Pois nos elegeu em quem? Nele, em Cristo. Cristo nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, abençoados, para que você não viva mais desse evangelho de sacrifício. Alô, abençoados. O evangelho de sacrifícios, abençoados, quem fez o sacrifício? Deus
só recebeu o sacrifício de Jesus, não o nosso, abençoados. Deus não está recebendo mais sacrifícios. O único sacrifício que Deus recebeu foi o de Jesus, abençoados. Se você foi predestinado para este evangelho, é porque você já tinha sido eleito. E se foi eleito, é porque já existia. Boa noite, Roberto. Graça e paz para você. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Como Deus iria eleger, abre parênteses, escolher alguém que não ou nunca existiu, não é? Tem lá o Senado, não é? Não tem a Câmara lá, dos deputados lá, tal, né? Lá em Brasília, não tem lá? Aquele lugar lá que todo mundo elege lá o povo, né? Ó, aí lá eles fazem uma eleição, não faz? É porque eles já estavam ali, não é, abençoados? É porque eles já estavam todos juntos ali trabalhando, não é? Então, ó, você é eleito, tal, aí começa a fazer ali uma eleição. Então, mais ou menos assim, abençoados. Como Deus iria, assim aconteceu, olha, lá no céu. Como Deus iria eleger, abre parênteses, escolher alguém que não ou nunca existiu, não é? Então, para eleger alguém é porque houve alguém lá antes, né? Não, no céu, não é, abençoados? Se Deus te nos escolheu, é porque já existíamos. Pastor, você está falando de reencarnação? Aí o Marcos Gomes responde, não é reencarnação, abençoados. Vamos lá, perceba. E todo o vosso espírito, alma e corpo, daqui a pouco eu vou ler um pouco da Bíblia aqui com vocês, 2 textos aqui, abençoados, também vai ficar claro para vocês. Perceba, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Abra suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses 5, não é? 23. Está lá esta revelação da graça. Primeiro, Deus criou o espírito. Quase ninguém sabe disso. Nas igrejas da lei, não sabem disso, abençoados. Não, eles não têm essa revelação, eles não têm, abençoados, não têm esse estudo de predestinação e eleição, e não tem, na igrejas da lei não tem. Deus criou o espírito, abre parênteses, ou anjo, fecha parênteses. 2, segundo, Deus o revestiu de carne. Deus criou o espírito, por isso que somos espírito, alma e corpo, não é? Espírito, alma e corpo. Deus o revestiu de carne. Deus tornou a carne, abre parênteses, o homem, a alma vivente. Moisés disse, formou o Senhor, olha, isso aqui é um texto, não é, abençoados, que conhecidos de muito, né? Formou o Senhor Deus, o homem, abre parênteses, a carne, não é? Do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego, abre parênteses, o espírito, fecha parênteses, de vida. E o homem, abre parênteses, o corpo, fecha parênteses, abre parênteses, o corpo, fecha parênteses. Tornou-se alma vivente, Gênesis 2:7. Então, Deus formou o corpo humano, usando para isso, usando para isso o pó da terra, Gênesis 2, verso 7. O nosso espírito, o homem interior, o nosso espírito sempre existiu. No espírito somos anjos, não é? Porque lá no céu não tem corpo, não é? Lá no céu é um corpo glorificado, não é? Ou seja, anjos. No espírito somos anjos, ou seja, espíritos revestidos de carne, ou ainda anjos. Ou seja, espírito, tudo com E minúsculo, viu, abençoados? E minúsculo, espírito nós, E maiúsculo, Espírito Santo, Deus. O nosso espírito sempre existiu. No espírito somos anjos, ou seja, espíritos revestidos de carne.
ou ainda anjos revestidos de carne. Certo é que anjos que nunca serão revestidos de carne, tem anjos que nunca serão revestidos de carne. Por exemplo, o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel, pois pertencem a outra classe angelical, não é? Isso são espíritos ministradores lá de Hebreus 1:14, não é? Esses anjos, eles não se revestem de carne, não é? Pois pertencem a outra classe angelical. No homem interior, somos espíritos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos, né? Por isso que Hebreus 12, verso 9. Por isso que Deus, sendo espírito, é Pai dos espíritos, que somos nós. Temos duas paternidades. Alô, abençoados, presta atenção nisso. Temos duas paternidades. Nosso Pai no espírito, não é? Que é o próprio Deus, e o nosso Pai segundo a carne, que é mortal, imperfeito e terreno. E o nosso Pai segundo a carne, abre parênteses, que é mortal, imperfeito e terreno, fecha parênteses. Para um espírito ser revestido de carne, é preciso que ele tenha um Pai segundo a carne. Davis, um abraço, graça e paz. Para um espírito ser revestido de carne, é preciso que ele tenha um Pai segundo a carne. Pai que manteve uma relação humana para que se cumprisse um propósito divino e celestial chamado vida, não é? Eu tive o meu pai, se chamava José Teixeira, não tenho mais o meu pai. Este era o meu pai na carne, abençoados. Sempre existimos no espírito e ao tempo de Deus fomos revestidos de carne. Há tempo de nascer, Eclesiastes 3, verso 2. Não misture as coisas, não existe reencarnação, não misture as coisas, não existe reencarnação. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. Aos homens está ordenado, abra parênteses, por Deus, aos homens está ordenado por Deus morrer uma só vez. Hebreus 9, verso 27. E se morre uma só vez, também nasce uma só vez. Como nascerá, abre parênteses, como nascerá 10 vezes se morrerá uma só? Vou repetir. Como nascerá 10 vezes se morrerá uma só? Fecha parênteses. Pré-existência não é na carne, mas no espírito. Alô, abençoados. Nós tivemos uma pré-existência no espírito, não na carne. Você existe desde antes da fundação do mundo, é o que diz as escrituras, não é, abençoados? Abra suas Bíblias lá em Efésios 1, verso 4, para que o Espírito Santo testifique essa palavra com você, com o seu espírito. Amém, abençoados? Só que você nasceu, abre parênteses, aqui na terra, fecha parênteses, no dia e no mês e no ano que Deus permitiu e já tinha predestinado, não é? Então, Deus, ele predestina, Deus, abençoados, Deus permitiu e já tinha predestinado. Mediste, olha o texto de Salmos 39, 5. Mediste os meus dias como palmos, olha só. Medistes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Os dias do homem estão determinados, contigo está o número de seus meses. Pusestes estão a tempo de nascer e a tempo de morrer, abençoados. Então o Senhor já sabe aqui quanto tempo essa carne vai ficar aqui na terra.
Então, para que se preocupar com o dia de amanhã, não é? Se Deus, olha, os dias do homem estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhes limites, além dos quais não passará. Jó 14, verso 5. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Sabe, abençoados, quando eu era da lei, eu ficava orando para o Senhor. Senhor, escreve o meu nome no teu livro. Eu orava desse jeito, abençoados, mas eu não tinha entendimento. Então eu orava, Senhor, meu Deus e meu Pai, escreve o meu nome no teu livro. Hoje eu já sei, abençoados. Hoje eu já sei que o meu nome já está no livro do Senhor, porque Ele me comprou por um bom preço. Hoje eu já sei, eu não faço mais essa oração, porque hoje eu tenho certeza da minha salvação, abençoados. Eu sou convicta que lá na cruz Ele me salvou. Eu sou convicta que eu sou um anjo eleito. Eu sou convicta, abençoados, que eu vim lá do céu e eu tô aqui na terra por um momento, revestida aqui nesse corpo de carne, passando aqui um tempo, e para lá eu voltarei, não é? Então, olha, os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Então, quer dizer, os olhos de Deus viram ainda quando nós não éramos nesse corpo de carne, ou seja, éramos só espírito, não é? Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, verso 16. A. Em que dia você nasceu? Responda aí para você mesmo, abençoados. B. Em que mês você nasceu? Eu nasci no mês de março. Em que ano você nasceu? Esses 3 itens foram na carne. Esses 3 itens foram na carne, pois você já existia em espírito antes de Deus criar os céus e a terra. Vou abrir a Bíblia com vocês para ler alguns textos, porque na próxima terça-feira eu vou ler essa página 39, olha, nossa pré-existência, conciliados antes da fundação do mundo, não é? Olha só, abençoados, conciliados, olha, hoje na nova aliança, olha lá, quando vocês tiverem tempo, vocês leiam, já estamos reconciliados, não é? Segundo uma vez, 2 Coríntios 5, verso 18 e 19, não é? Então, a gente vai ler aqui a página 39, nossa pré-existência, conciliados antes da fundação do mundo. Então, todos pensam que começa tudo hoje. Não, abençoados. Não começou tudo agora. Não começou tudo agora, abençoados. Agora eu vou ler para vocês. Estamos falando aqui sobre pré-existência. Então, nós tivemos uma pré-existência lá no céu, não é? Estamos passando por um tempo aqui e depois para lá. Vocês têm que ter convicção disso aí, abençoados. Ai, porque eu preciso fazer obras para que eu volte para o céu. Não, abençoados, não. Então, a gente vai ler aqui alguns textos. Olha, vamos entrar aqui. Jeremias, a gente vai ler também no próximo, na página 39 ali que eu tô vendo. Mas eu já vou ler esses textos aqui com vocês, não é? Um pouco aqui, vamos entrar aqui no livro do profeta, não é? Aqui no profeta Jeremias. Jeremias 1, 4 e 5. Vamos ler aqui, abençoados, o livro aqui do profeta. Graça e paz para vocês. Rosemary Rodrigues Macedo.
Um beijo, Ana Lúcia, um beijo pra vocês. Rosmeire, um beijo, amor, te amo. Aí, vamos ler aqui Jeremias 1. Jeremias 1, olha, o que Jeremias disse aqui, abençoados. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, olha, Jeremias 1, aí vai ficar claro aquilo que eu acabei de ler para vocês, porque vocês vão receber, abençoados, porque vocês vão ter mente de Cristo, que é estudo. O Ministério MGA é uma escola do Espírito Santo de Deus, escola para as ovelhas escolhidas. O MGA é uma escola do Espírito Santo de Deus para ovelhas eleitas, predestinadas para este evangelho, escolhidas para este evangelho da graça, abençoados. Ovelhas escolhidas, predestinadas, ovelhas que já tiveram uma pré-existência com Deus. Jeremias 1, verso 4 e 5. Eu, porém, verso 4 e 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a palavra veio a Jeremias. 5, versículo 5. Antes que eu te formastes no ventre te conheci, antes que saístes da madre te santifiquei. Então, antes de Jeremias nascer, o Senhor santificou ele, o Senhor já o conhecia, o Senhor já sabia que ele era profeta. E antes, abençoados, de eu estar aqui nessa terra, o Senhor já sabia, o Senhor já tinha me predestinado para ser evangelista da graça de Deus, coisa que eu, Maria, eu não sabia, mas já havia uma predestinação na minha vida de ser evangelista, que é o que eu estou fazendo hoje. Já havia uma manifestação de Deus na minha vida, abençoados. Já havia, porque eu só estou aqui porque Deus se manifesta para mim, porque Deus conversa comigo, porque Deus me dá uma porção dele, senão eu não estaria aqui, abençoado, falando dessa graça revelada. Não, eu não estaria. Estaria lá assistindo televisão, assistindo a novela aí que vai começar, não é? Das 9, estaria aí assistindo o carnaval, não é? Não, mas eu sou uma escolhida e predestinada para estar pregando esse evangelho, para estar falando da graça de Deus em minha vida e na vida dos filhos eleitos de Deus, abençoados. Jeremias 1, verso 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci. Olha lá, ó, no ventre te conheci. Então Deus já me conhecia no ventre da minha mãe, Maria. Maria Pereira era chama. Então, antes que eu te formastes, no ventre te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações e te dei por profeta. E ainda falou que Jeremias ia ser profeta. Antes de tudo, antes, abençoado, antes da fundação do mundo, Deus já tem um propósito para a nossa vida. Antes de tudo. Agora eu vou ler um texto da graça, abençoados. Vamos para a graça que é o nosso... que é o nosso local, vamos dizer assim, não é? A gente vai ler um pouco de Gálatas 1, a partir do verso 11, não é? Quero ler aqui o 15, tá bom, abençoados? Olha, até o 15. Vamos lá. Maria das Graças, um beijo, amor. Gálatas 1, não é? Vamos ver aqui o que o ministro Paulo falou. Gálatas 1, verso aqui a partir do 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o evangelho dos homens. Paulo falou, faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens. 12, verso 12. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu... Então, qual é o evangelho hoje aí, abençoados, que anunciam aí fora? Ah, porque então você vem fazer uma campanha, porque você vem fazer um jejum, vamos jejuar, né, para alcançar isso, alcançar aquilo. Então, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma corrente de libertação, enquanto Cristo já nos libertou. Então, isso é evangelho de homens. Não, abençoados, o evangelho de Cristo não é esse. O evangelho que anunciamos não é este, segundo a do homem. Não o recebi de homem algum. Vocês aí que ficam recebendo esse evangelho de homem, receba o evangelho do Cristo, abençoado. Receba o evangelho do apóstolo Paulo, amém? Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Oh, abençoados! Seja inteligente, não sejam mais ignorantes na mão de homens que nada sabem sobre a graça de Deus, não é? Cães gulosos que omitem a graça de Deus, sobre pastores que não têm a revelação da graça. Fica o evangelho revelado, abençoados. O evangelho de Cristo revelado a Paulo, o evangelho muito mais excelente do que um evangelho de homens que não entendem da graça de Deus. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Paulo falando, verso 13. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui Paulo ainda em sua carne, não é? Sem a revelação de Deus. Pois já ouviste, quanto vocês já não ouviram que Paulo, antes de ser Saulo, Paulo perseguia os cristãos, não é? Então, pois já ouviste qual foi antigamente, não é? Antes de receber a graça, a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Verso 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos, a minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, quantos hoje pastores, não é? E mestres aí da lei, com falta de entendimento, com a falta de revelação, não é, abençoados, ainda conduzem os filhos de Deus nessa nova aliança, no novo pacto, em tradições, em rudimentos judaicos. Por exemplo, abençoados, um dia eu fui fazer uma visita a uma igreja, eu congregava numa igreja da lei, então eu fui fazer visita em outra igreja da lei. Oh, meu Deus do céu! E quando eu cheguei nessa outra igreja da lei, aí tem uma hora que o pastor lá, abençoados, eles né, foram, aquele dia haveria um tal de lava-pés. E ali os filhos de Deus iam, né, nas filas, se formava ali uma fila, né, aí tinha um obreiro com uma bacia, uma água, não é? E eu fui, abençoados. Naquele dia estava se fazendo isso. Tradição, obra para a carne. Alô, nós não somos da carne, abençoados. Obra morta, que para Deus nada mais, não tem mais valor. Então eu entrei naquela fila e eu fui. Então ali, o obreiro ali, não é? Passava aquela água ali, nos pés, não é? Dos anjos de Deus, dos filhos de Deus, não é? Então, abençoados, muitos ainda nessas tradições, nesses rudimentos, aí eu digo para você, para quê? Se antes da fundação do mundo nós somos eleitos, escolhidos e predestinados e vivemos com o Espírito Santo de Deus em nós. Então, há hoje uma falta de revelação na igreja de Cristo.
há uma falta de revelação, abençoados. 15. Quando deixaram de ser salvos por causa dessa obra morta? Não, não é isso, abençoados. Não estamos dizendo isso. Porque a graça é por graça. A graça de Deus é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, abençoados? Não é por obras. Não é por obras, abençoados. Que você é santificado, não é? Hoje você é santo antes da fundação do mundo, o Senhor o santificou, não é? 15. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, assim como foi com Jeremias, abençoados, assim como foi com Paulo, foi chamado, não é? Foi escolhido, foi eleito, foi separado, assim foi conosco, abençoados. Antes da fundação do mundo, nós fomos chamados, escolhidos, não é? Fomos separados para receber essa graça e este apostolado. Amém, abençoados? Então, foi tudo antes, abençoados. Isso, porque começou tudo hoje. Porque hoje eu entrei dentro de uma igreja e aceitei Jesus e agora eu estou salvo. E agora eu estou livre de condenação. Não, abençoados, livre de condenação você está, olha, há mais de 2000 anos, quando Cristo na cruz. Não é? Quando Cristo na cruz morreu por nós, não é? Então, em Cristo, abençoados, em Cristo, olha, em Cristo estamos salvos para sempre. Em Cristo estamos no reino de Deus. Alô, em Cristo estamos no reino de Deus. Já estamos ressuscitados com Cristo. Já estamos abençoados, já estamos perdoados, já estamos santificados, já estamos reconciliados, já estamos aperfeiçoados, já estamos libertos. Culto de libertação? Não, estamos libertos, abençoados em Cristo, tudo em Cristo, amém? Porque Ele fez tudo isso por nós, antes da fundação do mundo, amém, abençoados? Glória a Deus pela vida de vocês, um beijo carinhoso, viu, abençoados? Até a próxima terça ou sexta-feira, tá certo? Terça-feira, o livro, sexta-feira, um estudo onde a gente está subindo degraus, crescendo e se aperfeiçoando na graça de Deus feita em Cristo Jesus, um alimento mais sólido, não é? Estamos deixando de comer legumes para comer carne, que é um alimento sólido, não é? Beijo carinhoso para vocês, até sexta. Amanhã fica aí com o mestre Marcos Gomes, não é? Na quinta-feira temos a pastora Ana Lúcia, não é? E assim a gente vai indo, ministrando aí a graça de Deus sem parar, porque o mover não pode parar. Amém, abençoados? Então, eu glorifico o nome do Senhor nesse evangelismo. A Ele toda a honra e toda a glória, e todos digam amém, amém? Até sexta, abençoados.